Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que nos reunimos aqui para saber mais, tirar dúvidas e esclarecer sobre o e-social e seu impacto nas relações entre empregadores, empregados e governo. Agradecer também os nossos apoiadores que tornaram este evento possível: a Ciub, 3M, BIC, Chamex, Prevenir e Sankia. A Castro Naves sempre buscou oferecer soluções para o mercado corporativo, além de participar ativamente de projetos sociais e culturais em benefício da sociedade. Este seminário tem por objetivo orientar os empregadores na gestão de seus documentos e informações que são transmitidas por meio da plataforma e-social, evitando descumprimento dos requisitos, discrepâncias, imprecisões ou omissões nas informações, estando sujeitos a multas pesadas. Eu gostaria de convidar agora ele que é Coordenador Geral de Seguro contra Acidentes de Trabalho, CGSAT, DPSSO, SRGPS do Ministério da Previdência Social, para proferir a palestra A Revolução das Informações em SST em Meio Digital. Vamos receber com uma salva de palmas o senhor Orion Sávio Santos de Oliveira. Prazer estar aqui em Uberlândia, gente. Sou daqui, estou em Brasília já há algum tempo. Na verdade, aqui eu não posso mentir, né? Eu sou de uma cidadezinha aqui perto, Monte Alegre de Minas, que vocês conhecem. Mas morei aqui bastante tempo, me formei aqui, comecei minha vida de trabalho aqui. E depois fui para Brasília. Lá eu fui para a iniciativa privada inicialmente, mas depois, como todo mundo em Brasília, acabei prestando concurso público. E hoje ocupo uma posição de gestão no Ministério da Previdência Social, ocupo a coordenação geral do seguro acidentes de trabalho. Quem trabalha com a área contábil, com a área mais focada nas informações de segurança e saúde no trabalho, vai conhecer a área que eu atuo pelo fator acidentário de prevenção, o FAP, que a gente calcula anualmente, é responsabilidade da minha área, e a outra responsabilidade são os eventos de segurança e saúde no trabalho, no e-social, os quais eu vou discorrer aqui um pouquinho para vocês hoje, vou falar um pouquinho desse processo de segurança e saúde no trabalho no e-social. Então, agradeço a Bernadette pelo convite para estar aqui em Uberlândia. Eu digo que a gente vive muito no eixo Rio-São Paulo e é muito bom quando a gente tem oportunidade para falar para os públicos de todo o país. Então, para mim é um grande prazer estar aqui. E aí, o tema da minha palestra é E-Social, a revolução das informações de SST em meio digital. E o primeiro momento aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês. A gente sempre escuta falar em segurança e saúde no trabalho no e-social, e muita gente ainda está apostando naquele modelo bastante cartorário de segurança e saúde no trabalho. O que eu digo? A grande maioria das empresas, e talvez isso ocorra no dia a dia de vocês, se acostumou que segurança e saúde no trabalho é fazer papel e guardar na gaveta. Se um dia o fiscal do trabalho chegar, e ele chega aí raramente, né, em 2% das empresas do país, se um dia chegar, eu apresento a documentação. Se um dia a Receita Federal do Brasil me solicitar alguma coisa, eu apresento a documentação. Fora isso, tá bonitinha, papel tá limpinho, guardadinho dentro da gaveta, e eu acho que eu estou cumprindo tudo em SST. E assim as empresas têm trabalhado durante anos na boa fé, acreditando que estão fazendo do jeito certo. Só que muitas vezes a gente só descobre que o que a gente estava fazendo não estava certo no momento de uma fiscalização. E aí dói no bolso, né, gente? A fiscalização nunca chega para cobrar daquele momento em diante. Ela cobra todo o passado. Quando a gente passa por uma fiscalização da Receita, normalmente a constituição de créditos tributários é dos últimos 5 anos. Isso não deixa ninguém satisfeito. Então, vem o e-social para mudar essa lógica, esse pensamento que a gente tem sobre as informações de segurança e saúde no trabalho. SST faz parte da gestão da empresa. Tem impactos trabalhistas, tem impactos tributários e tem impactos previdenciários. E isso agora ficou nítido para todo mundo, porque a gente saiu do papel guardado na gaveta e passou para a produção eletrônica dessas informações de segurança e saúde no trabalho.
Tem muita gente que ainda está tentando ser o menininho ali do barquinho, viu? Acreditando que o barco furado vai se manter nesse oceano de água, tentando tirar a água, seguir nele, não quer mudar a forma de trabalhar. Não tem jeito. Vivemos um novo momento. Vivemos mais ou menos o que a folha de pagamento viveu quando se passou das informações em papel para o meio eletrônico lá atrás, que foi uma grande revolução e que todo mundo teve que se adaptar a esse novo modelo. Quem insistiu no modelo antigo acabou aí sendo consumido pelo mercado, né, e sendo consumido pelas novas rotinas que foram implementadas. Então, começa aqui a reflexão dizendo, não sejam essa pessoa que insiste em um modelo que não é mais o adequado para o cumprimento das obrigações perante os órgãos públicos federais. E para a gente, então, não ser essa pessoa, a gente tem que entender que o novo modelo ele já está em vigor. Não é mais tempo de planejar, não é mais tempo de pensar, e se? Será que o projeto vai vingar? Será que o governo vai mesmo implantar esse E-Social em segurança e saúde no trabalho? Já é verdade, viu, gente? Trouxe aqui para vocês, ó, o meu, para não dizer que eu estou ferindo a LGPD, né? Entrei lá no meu INSS e aqui está o meu perfil profissiográfico previdenciário. Posso baixar ele em PDF. Vai estar lá escrito que eu não estou exposto a agentes nocivos, possivelmente, né? Então, esse é o meu PPP. E o PPP de todos os trabalhadores, o perfil profissiográfico previdenciário, onde há o registro da exposição dos trabalhadores a agentes físicos, químicos e biológicos, está ali no meu INSS. Ele tem que ser atualizado até o dia 15 do mês subsequente a qualquer mudança que acontece na vida desse trabalhador. Então, a gente ganhou um fiscal, o governo ganhou um fiscal, que é o próprio trabalhador, que está de olho agora nessas informações. E aí, a gente está ciente que isso já é realidade? Eu estou falando do trabalhador ter acesso, mas de forma muito mais eficiente, a Receita Federal também tem acesso. E a gente vai se lembrar que quando eu exponho o meu trabalhador a agentes nocivos que possam caracterizar tempo especial, eu tenho a necessidade de recolher um adicional sobre a folha de pagamento desse trabalhador, um adicional para o financiamento da aposentadoria especial. E aí, será que as minhas informações de SST estão casando com as informações de folha? Já é realidade, viu, gente? Não é projeto, já não é hora de se planejar. É hora de, se não estivermos conforme esse novo modelo, trabalharmos para o mais rapidamente possível corrigir esse passado que a gente ainda não estava em conformidade. Não estou aqui para assustá-los, mas para dizer que é algo concreto. Muita gente não acreditava que o projeto fosse acontecer e hoje ele está aí no mercado, está aí na realidade de todos nós. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo. O E-Social é um projeto gigantesco. Não tem como você trabalhar numa empresa e não saber da existência do E-Social, salvo se você não trabalhar com nenhuma área de gestão da empresa. Se você trabalha na gestão da empresa, você conhece o E-Social. E o E-Social, ele traz diversas informações sobre a vida do trabalhador, o vínculo desse trabalhador com a empresa, desde a admissão dele, aos afastamentos, as remunerações que ele recebe, tudo isso está no E-Social. E uma partezinha do E-Social é o que a gente chama de eventos de SST. São 3 só, viu, gente? Mas que causam todo esse barulho quando falamos de segurança e saúde no trabalho. Já foram mais, o E-Social já foi muito maior em SST, ele foi reduzido em 2019 no processo de simplificação do projeto, mas isso não quer dizer que no futuro ele não venha a ser maior novamente, né? Neste momento, o que nós temos no E-Social de SST são esses 3 eventos. Quando eu falo de SST no E-Social, eu estou falando dessas informações, mas não só delas, viu, gente? Eu já disse lá no início, eu estou falando de gestão. Por quê? Porque o que está nesse evento causa impacto em diversas outras áreas da empresa. Então, é isso que a gente vai entender. O primeiro evento que nós temos é o evento S2210, chamado de Comunicação de Acidentes de Trabalho. Esse evento ele é bem simples. É um evento fácil de ser entendido por todos os profissionais que trabalham na área de SST. Ocorreu um acidente de trabalho, eu registro. Antes eu registrava num papel, um formulário que eu entregava nas agências do INSS, ou eu registrava numa aplicação que tinha na internet que se chamava CatWeb. E aí o empregador fazia o registro por esses canais. Já não é mais assim. Atualmente, os empregadores que são responsáveis por cadastrar 98% das CATs do país
fazem esse cadastro pelo e-social, pelo registro do evento S2210, tá bom? Então é no evento S2210 que a gente faz o registro dos acidentes de trabalho. Sem grandes novidades para vocês, só migrou a plataforma, mas vocês continuam usando as mesmas informações, as mesmas tabelas. O mais importante, o maior ganho que as empresas tiveram é que agora, para retificar ou excluir uma informação cadastrada equivocadamente, você não precisa mais mandar uma cartinha para o INSS. Você faz isso por meio do próprio sistema e-social. A grande novidade para você está nesses dois eventos aqui, ó. O primeiro é o evento S2240, o evento de condições ambientais do trabalho, que trata da exposição a agentes nocivos. Nesse evento, eu registro as informações dos agentes físicos, químicos e biológicos que estão lá no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, que são conhecidos por vocês como os agentes que caracterizam tempo especial para fins de aposentadoria. Quando o trabalhador está exposto a esses agentes nocivos, ele se aposenta mais cedo, ele tem uma aposentadoria diferenciada. Consequentemente, também há uma obrigação tributária para a empresa de recolher um adicional para financiar essa aposentadoria. Neste evento aqui, então, eu informo, por exemplo, exposição a ruído, a calor, a agentes biológicos, uma série de informações que estão lá no anexo 4. Esse evento, gente, ele não está tratando de insalubridade e periculosidade, não está tratando daqueles adicionais que a gente paga, e sim da aposentadoria especial. Muita gente confunde esses dois conceitos. Uma coisa é o pagamento do adicional de insalubridade, que tem seu fundamento lá na NR15, e outra coisa é a caracterização de tempo especial. Por que eu digo isso? A informação de por qual agente nocivo eu estou pagando o adicional de insalubridade não está no e-social. O que está no e-social no 2240 é informação de caracterização de tempo especial. Então é isso que está lá no e-social, tá certo? É essa informação que vocês têm que estar atentos na hora de fazer o lançamento aqui. Por que eu estou reforçando isso? Porque normalmente quem vai cobrar o 2240 de vocês não é a fiscalização do trabalho, é a Receita Federal do Brasil. Por quê? Eu disse que quando tem exposição, tem um adicional a ser pago. Quem cobra esse adicional é a Receita. E mais, se existe a obrigação de emitir o perfil profissiográfico previdenciário, que é baseado nesse evento, e ele não foi emitido, quem cobra a multa pela não emissão é a Receita Federal do Brasil. Então, quem vai fiscalizar o 2240 aqui de vocês é principalmente a Receita Federal do Brasil, tá certo? Então, nós estamos falando de uma obrigação tributária cumprida com 2240 e não só previdenciária. O outro evento que nós temos de SST é o evento S2220, que é o evento de monitoramento da saúde do trabalhador. Este evento, ele não vem para substituir o atestado de saúde ocupacional. Ele é uma informação adicional ao atestado de saúde ocupacional. Qual o procedimento, então? O trabalhador ele vai, faz o exame ocupacional dele e o médico vai emitir um atestado de saúde ocupacional. De posse desse atestado, desse ASO, a empresa vai enviar algumas informações ao e-social desse atestado. Então, tem que ter o atestado, o ASO, e tem que ter a informação no evento S2220. E para que eu registro essa informação no evento S2220? Porque o Ministério do Trabalho disse que essa informação faz parte do registro do trabalhador. Antes do e-social, o registro do trabalhador era aquele livro de capa preta, né, que ficava na empresa. Com o e-social, ele passou a ser eletrônico, o registro do trabalhador. E essa informação dos exames ocupacionais realizados faz parte do registro. Não fiz o registro. O que acontece? Eu posso ser penalizado, multa de R$600 por informação que eu deixei de prestar, porque eu não compus adequadamente o registro do trabalhador. Então, o S2220, o objetivo aqui, gente, é adicionar uma informação ao registro do trabalhador. O fundamento normativo disso é a portaria 671 do Ministério do Trabalho e Previdência. Sigamos mais um pouco, então. Entendemos quais são os 3 eventos de SST. Antigamente, se eu fosse participar de um evento com vocês, eu ia ficar falando e falando desses eventos, porque eles não eram parte da realidade de cada um de vocês. Agora, mais importante do que eu detalhar o conteúdo desses eventos, que faz parte do dia a dia de vocês, é eu mostrar para vocês os fundamentos normativos e as consequências do não envio dessas informações ao e-social. Bem,
A comunicação de acidentes de trabalho, que está lá no evento S2210 do E-Social, ela foi criada dentro do E-Social a partir da portaria 4.334 de 2021, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa portaria ela fala algumas coisas importantes para a gente. Primeira coisa que ela fala, comunicação de acidente de trabalho só por meio eletrônico. Não existe mais aquela história de emitir a CAT em papel e protocolar na agência do INSS. Segundo ponto, o empregador ele só emite CAT pelo E-Social. Então, não adianta tentar usar o CAT Web. Você vai ter que usar o E-Social para emitir as suas informações de comunicações de acidentes de trabalho, ok? Então, o dever de comunicar os acidentes de trabalho é cumprido hoje por meio do E-Social. Essa portaria também alterou um pouquinho o formulário da CAT. Hoje, se vocês estão emitindo CAT, vocês já não colocam mais nome de testemunha, tem uma série de informações que foi retirado para adequar a CAT ao uso mais moderno dela. Bem, mas a grande mudança que nós tivemos foi em relação ao perfil profissiográfico previdenciário, um documento que era integralmente em papel e que muitas vezes não era acessível ao trabalhador. Se entregava quando terminava o vínculo e muitas vezes nem era entregue ao trabalhador no término do vínculo, e agora ele se torna um documento obrigatório para todos os trabalhadores. Todo trabalhador precisa ter um perfil profissiográfico previdenciário, seja para dizer que ele está exposto a agentes nocivos, seja para dizer que não está exposto. O que mudou então? Antes, normalmente, eu só entregava o PPP para os trabalhadores que estavam expostos a agentes nocivos. Quando eu não entregava, o trabalhador presumia que ele não tinha exposição. Presumia, ele não sabia, né? E aí a empresa, no máximo, ficava numa situação de omissão. Agora não. Agora a empresa vai declarar que não há exposição aos agentes nocivos do anexo 4 do Regulamento da Previdência. E se eu declarei e tinha, eu fiz declaração de uma informação falsa, né? Posso estar cometendo crime, falsidade ideológica, falsificação de documento público. Ficou mais sério, né, gente? Então agora a percepção de risco de não fazer adequadamente a gestão em SST aumentou. E essa é a palavra-chave do E-Social, viu, gente? Percepção de risco. Todo mundo está sentindo que descumprir a legislação é algo mais sério, é algo mais grave. E por isso, em várias reuniões, o que eu mais escuto é: não há profissionais de SST suficientes para atender a demanda que está surgindo de SST. Por quê? Porque muita gente não fazia a adequada gestão em SST, porque os sistemas não se conversavam. Então, você não tinha uma fiscalização intensiva disso. E agora, a percepção de risco de todos aumentou. Bem, quem institui o PPP eletrônico é a portaria 313 de 2021, do Ministério do Trabalho e Previdência. Essa portaria sofreu uma alteração ali no finalzinho do ano. E, basicamente, os pontos importantes dessa portaria que eu quero dizer para vocês é que, em 1º de janeiro de 2023, passou a valer o PPP eletrônico. Se você está emitindo PPP em papel para algum trabalhador, não tem validade jurídica nenhuma, viu, gente? Não vale nada. Para a Previdência, só vale as informações de 1º de janeiro de 2023 em diante, se estiverem no E-Social. O que ficou para trás tem validade em papel. Até 31/12 de 2022 é registrado em papel. Para frente disso, só em meio eletrônico para todos os trabalhadores. Ah, mas eu entreguei em papel para o trabalhador. Não tem validade jurídica. A Previdência não vai reconhecer tempo especial, considerando esse período, e mais. Você pode ser autuado pela Receita a qualquer momento, porque se não tem um 2240 no E-Social, significa que você não emitiu o PPP do trabalhador. E você pode sofrer as consequências tributárias disso. Além disso, eu tenho que dizer para vocês que, embora tenha tido muita discussão sobre as informações de SST durante o ano de 2022, principalmente dos eventos S2220 e S2240, que é o PPP e o registro dos atestados de saúde ocupacional, eu quero dizer para vocês que, se estão correndo atrás de regularizar a situação da empresa ou do cliente de vocês, corram atrás de 1º de janeiro de 2023 para frente. E o que ficou em 2022, o Ministério do Trabalho e Previdência editou uma portaria, que foi a 334, dizendo que não vai haver penalização no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência. E no âmbito da Receita, eles ainda exigem um documento em papel. Há alguma possibilidade de se pensar em autuação, mas é pouco provável que isso aconteça porque não houve a substituição da obrigação. Então, regularizem de 1º de janeiro de 2023 para frente.
Se a empresa ou o cliente de vocês não tem um 2240 para cada trabalhador na base do e-social, com data de início da condição em 1º de janeiro de 23, você já está correndo a possibilidade de levar uma multa da Receita. É uma multa simples. Não tem 2240, não emitiu o PPP, deixou então de cumprir uma obrigação e tem uma multa prevista para isso na Instrução Normativa 2110 da Receita. Então, só reforçando essa questão de regularizarem de 1º de janeiro de 23 para frente, essa orientação aqui de resposta a perguntas frequentes vai ajudá-los a entender essa questão. Bem, a gente está vivendo então um cenário mais complexo e a gente pensa nas pequenas, nas empresas que não têm a mesma condição de ter uma gestão em SST do que as grandes empresas, as empresas de grande porte que têm um SESMIT, que tem toda uma estrutura de SST. Essas empresas foram vistas na implantação do e-social? Foram, e elas foram vistas em conjunto com a legislação trabalhista. Como? Nós sabemos que em janeiro de 2022, o antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, deixou de existir. E surge um novo documento que as empresas têm que elaborar, que se chama Programa de Gerenciamento de Riscos. E também surge um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas de grau de risco 1 ou 2, que não tenham riscos físicos, químicos e biológicos, elas podem optar por declarar isso em formato eletrônico, a gente chama essa declaração de DIR, Declaração de Inexistência de Riscos, e essa DIR ela é suficiente para que a fiscalização do trabalho tenha comprovação que a empresa não é obrigada a ter PGR. Então, ela é dispensada de ter o Programa de Gerenciamento de Riscos. Observem que aqui eu estou falando fora do e-social ainda. Estou falando do Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a empresa fez a DIR, ela está dispensada. Por quê? Porque ela não tem riscos físicos, químicos e biológicos. A Instrução Normativa 128 do INSS vem e diz para a gente que essa mesma DIR que essa empresa vai usar para comprovar a dispensa do PGR também é suficiente para ela declarar a ausência de riscos no e-social, a ausência de exposição aos agentes nocivos do anexo 4. Então, com base nessa mesma DIR, ela tem que ir lá no 2240 e informar a ausência de riscos, e assim o PPP daquele trabalhador vai estar informado com a ausência de riscos, ela cumpriu a sua obrigação perante a Previdência e perante a Receita Federal do Brasil. Então, este é o primeiro ponto. Agora, vamos supor que seja uma microempresa e uma empresa de pequeno porte que não está desobrigada de ter DIR, mas ela elabora o PGR, então, e não identifica riscos físicos, químicos e biológicos. Ela pode informar com base nesse PGR? Pode. Essa instrução normativa diz isso para mim. Agora, se identificado risco físico, químico e biológico, aí essa empresa precisa ter um laudo. E aí pouco importa o tamanho dela. Ela precisa ter um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, elaborado por um médico do trabalho, um engenheiro de segurança no trabalho, e esse documento, então, ele vai ser a base do preenchimento do evento S2240. Então, observem que eu estou falando de gestão documental. Às vezes o cliente pergunta assim, e aí, o que eu preciso ter de documentação em SST? Depende. Depende do seu porte, depende do seu grau de risco, depende da existência de riscos físicos, químicos e biológicos. A gente tem soluções customizadas para dar para cada um. Com base no quê? No estudo da legislação. E aí, a gente conhece essa gestão da documentação em SST? Estou falando da base, viu, gente? Da gestão em SST. Vocês vão ver que a declaração por e-social, ela é fácil, se a gestão da empresa está bem alinhada. Então, essa portaria ela é muito importante para a gente. A outra portaria, a portaria 671 do Ministério do Trabalho e Previdência, que eu disse para vocês que é a portaria que estabelece as regras de registro do trabalhador. E dentro desse registro do trabalhador, nós temos o evento S2220 e temos o evento S2240. Então, se eu deixar de mandar o 2240, eu tenho a multa que eu falei lá da Receita para vocês e ainda posso ter uma multa trabalhista por não compor adequadamente o registro do trabalhador. A mesma coisa em relação ao evento S2220, se eu não envio, eu posso estar deixando de estruturar o registro do trabalhador de forma adequada e, consequentemente, posso ser penalizado por isso. Fiz uma linha do tempo para vocês entenderem a implantação dos eventos de SST no e-social. O e-social, gente, ele foi implantado em etapas. Teve a primeira, a segunda e a terceira etapa, que a gente chama de fases, que eram as fases de folha de pagamento. Segurança e saúde no trabalho foi a última fase.
E para a implantação, as empresas foram divididas em grupos, em 4 grupos. Esse cronograma, então, mostra a implantação da fase de SST de acordo com o grupo da empresa. O grupo de empresas de grande porte, com faturamento acima de 78 milhões, entrou aqui em 13/10/2021. Desde aqui, então, a obrigatoriedade de comunicar os acidentes de trabalho pelo e-social, mas o PPP só foi substituído para todo mundo lá em 1º de janeiro de 2023. Então, até lá, as informações que você foi enviando, elas foram mais como um aprendizado do que propriamente como algo que geraria alguma penalização por não composição do PPP. As empresas dos grupos 2 e 3 entraram em 10 de janeiro de 2022 e os órgãos públicos entraram em 1º de janeiro de 2023. Órgãos públicos também estão dentro do e-social, viu? Com muito mais informações do que as empresas privadas no geral, porque tem inclusive informações de aposentadorias e outros dados que são necessários para a adequada gestão, aí, a adequada compatibilização de algumas regras estatutárias. Então, a gente observa que PPP entrou em 1º de janeiro de 2023, mas desde 13/10/2021 a gente tem os eventos de SST sendo enviados ao e-social de acordo com o grupo da empresa. Tudo isso que eu disse para vocês para substituir o PPP e a comunicação de acidentes de trabalho, tá bom? Então, estejam atentos a essa finalidade do e-social, substituir o perfil profissiográfico previdenciário e a comunicação de acidentes de trabalho. E por que o PPP hoje, gente, ele está em meio eletrônico? Bem, lá na Lei 8.213 diz que quem elabora o PPP é o INSS. E o INSS, ele diz lá no artigo 284, parágrafo 1º, que o PPP ele pode ser um documento eletrônico e que quando esse documento for eletrônico, ele precisa ser elaborado independentemente da exposição a riscos, para todos os trabalhadores empregados, trabalhadores avulsos e cooperados vinculados a cooperativas de trabalho ou de produção. E aí surge a dúvida, ok, eu tenho então, já entendi Orion que agora o cenário mudou. Eu tenho que fazer a gestão dos documentos em SST, eu preciso entender quais riscos eu devo informar ao e-social, mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender melhor se toda situação em que tiver ruído, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu preciso informar. E aqui, gente, muita gente está errando isso no e-social. E agora eu começo a detalhar com vocês o que a gente tem observado que precisa ser melhorado no envio da informação ao e-social, tá certo? Então, entendido esse primeiro momento, quais são as informações, para que finalidade elas vêm, e a gente falou do PPP e da CAT, como fazer uma boa produção dessa informação, inclusive a gestão documental da empresa, a gente começa a falar do que se pode melhorar na qualidade das informações enviadas. Primeiro ponto, gente. Informações de riscos físicos, químicos e biológicos eu tenho que avaliar. É um risco que eu preciso quantificar? Ele é mensurável? O ruído por exemplo. Se é um risco quantitativo, eu informo se tem um ruído de 40 decibéis no meu ambiente, dBAs, considerando o nível de exposição normalizado? Não. Eu preciso informar a partir do nível de ação. Posso informar abaixo? Posso, se eu quiser, mas não há necessidade. Então, como a gente está falando de gestão da informação, você precisa informar se ultrapassar o nível de ação, que é metade da dose, né? Então, a gente está falando aí do nível de ação, que se ultrapassado, há necessidade de enviar essa informação ao e-social, e aí ela precisa ser registrada. Se forem agentes qualitativos, por exemplo, benzeno, que é um cancerígeno, ou se forem biológicos, aí eu preciso informar pela simples existência no ambiente de trabalho. Ponto importante, no PPP, aquelas informações de monitoramento da saúde do trabalhador, dos exames ocupacionais, elas não fazem mais parte do PPP, viu, gente? Então, quando vocês estão mandando o 2220, vocês não estão mandando para compor o PPP. Vocês estão mandando para o registro do trabalhador, portaria 671. Então, o PPP já não tem mais a informação dos exames ocupacionais. E aí, só para a gente lembrar, o que é esse PPP? Para na hora da gente produzir ele, a gente não errar. O PPP, ele é um histórico laboral do trabalhador, ele conta a vida do trabalhador na empresa. A atividade que ele desempenha, os setores que ele trabalha, se ele está exposto ou não a agentes nocivos, como foi o uso dos equipamentos de proteção individual, se há proteção coletiva e, por fim, se aquilo caracteriza ou não tempo especial, que é uma conclusão das informações do 2240. Então, o PPP ele tem essa finalidade.
E muitas vezes a gente não se atenta que prestar informações falsas no PPP pode constituir inclusive um crime, tá certo? Antes a nossa percepção de risco era baixa. Eu emiti o PPP se o trabalhador solicitasse, chegava lá no INSS, o PPP era rejeitado, a questão sempre acabava na justiça e 90% dos benefícios de aposentadoria especial são concedidos pela justiça. Então era um cenário caótico. O E-Social vem para tentar pôr um pouco de ordem nesse cenário. A informação deve ser produzida de forma tempestiva, vai ficar registrada nos bancos do E-Social, da Previdência. Quando a Previdência precisar dessa informação, ela vai ali buscar essa informação e, consequentemente, ela vai estar registrada com mais qualidade. Então, gente, muita atenção ao que vocês estão falando ali no 2240. Tudo que for dito no evento 2240 do E-Social tem que ter base documental. Não dá para uma empresa chegar e falar assim, eu não fiz nada do E-Social em SST. Não, eu vou mandar um 2240 aqui, pode ficar tranquilo. Faça uma declaração de inexistência de risco de qualquer jeito ali e manda essa informação. Será que é isso mesmo? Será que eu estou mandando a informação correta? Então, muita atenção a essa importância que o PPP tem, tá bom? Lembrando que o PPP em papel, ele começou em 1º de janeiro de 24, vocês vão continuar emitindo ele até 31/12 de 2022. Depois de 2022, não tem mais validade nenhuma o papel. Aí o documento é só aquele eletrônico que vocês emitirem, tá certo? Então, o PPP eletrônico ele é construído a partir das informações do 2240, a empresa não precisa mais entregar uma cópia para o trabalhador. O trabalhador ele vai diretamente no meu INSS, emite o PPP dele. Mostrei para vocês lá no início, o meu PPP. Entrei lá no meu INSS, digitei PPP, apareceu o meu PPP. Qualquer um de vocês que for trabalhador seletista, se entrar lá no meu INSS, tem que ter um PPP lá para o vínculo a partir de 1º de janeiro de 2023, se o vínculo estiver ativo. Não tem, não foi enviado o 2240 ao E-Social, tá certo? Então, é necessário, os trabalhadores são importantes fiscais nesse processo. Outro ponto importante é que riscos ergonômicos e de acidentes não fazem mais parte do PPP. Muita gente informava facultativamente no PPP em papel, e a expectativa é que quando o PPP fosse eletrônico, todos os riscos ergonômicos e os riscos ergonômicos e de acidentes seriam obrigatórios no PPP. Isso mudou. A IN 128 do INSS diz que não precisa mais de riscos ergonômicos e de acidentes no PPP. Por quê? Porque essas informações não caracterizam tempo especial. Então, riscos ergonômicos e de acidentes não precisam ser informados. Tem muita gente errando, utilizando um código que é o de outros, 05, 01, 001, lá da tabela 24, para informar risco ergonômico de acidentes. Não façam isso. Risco ergonômico de acidente não deve ser informado no PPP nem no 2240, tá bom? No PPP eletrônico nem no 2240. Aquele código de outros é para cumprir determinação judicial. Por exemplo, o juiz manda você incluir eletricidade. Eletricidade não está no anexo 4, mas o juiz mandou, a gente vai cumprir, né? E aí a gente vai lá e inclui, então, com base nesse código 0501001. Como eu já disse, existindo a ausência de exposição a agentes nocivos, vocês precisarão informar isso no E-Social por meio do código 0901001. E aí você informou, então, que não tem exposição. Preciso ficar mandando essa informação todo mês? Não. Se você é uma empresa do setor de comércio, ali não tem nenhum risco físico, químico ou biológico, você constatou isso por meio da declaração de inexistência de riscos. Preciso ficar mandando todo mês o 2240? Não preciso, gente. Só vou mandar o 2240 se um dia a situação mudar. Se um dia tiver risco, ou se um dia mudar o responsável pelos registros ambientais. Fora isso, eu vou mandar esse evento que eu mandei, fica valendo durante todo o vínculo do trabalhador. Aqui eu só estou reforçando com vocês algo que eu disse lá no início, para reforçar com vocês que o laudo técnico de condições ambientais do trabalho ele não é um documento sempre necessário. Ele é um documento necessário quando há exposição a agentes nocivos. Se houver exposição a riscos físicos, químicos, biológicos, eu preciso de um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não há, eu posso usar a declaração de inexistência de riscos, posso usar o próprio PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, para informar a ausência de riscos no E-Social. Gestão documental, viu, gente, de SST. Eu estou falando aqui do que está indo para o E-Social, mas vocês perceberam que a fiscalização vai saber exatamente como a sua gestão está sendo feita a partir das informações que você enviou, né? A gente fala que agora a gente está trabalhando com malhas fiscais. Saímos da era de ficar olhando papel dentro da empresa. Tem critérios de malha, tem cruzamentos de dados,
E a partir daí, então, a gente vai ver quem tem indícios de irregularidade, quem não tem, e vai fiscalizar de fato quem não está cumprindo adequadamente a legislação. Eu até trouxe, e aqui é mais para ficar disponível para vocês, um fluxo para a gente desenhar essa questão de quais documentos eu vou utilizar para embasar o preenchimento do 2240. Então, eu vou preencher o 2240, que é o meu PPP. A primeira pergunta que eu faço é um MEI empregado? Se for, eu pergunto, tem risco físico, químico e biológico do anexo 4? Se não tiver, eu posso mandar o 2240 com base nas próprias fichas MEI que o Ministério do Trabalho e Emprego elabora. É sugerido que o MEI sempre use a ADIR, mas com a própria ficha MEI poderia fazer a declaração. Se tiver risco, eu já disse para vocês, o caminho é sempre o LTCAT. Não é MEI empregado, aí eu faço a segunda pergunta, é microempresa ou empresa de pequeno porte? Aí eu vou ver se ela é de grau de risco 1 ou 2 e vou ver se há ausência de riscos físicos, químicos e biológicos. Ou seja, se há ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, a resposta aqui é sim, aí eu declaro com base na própria declaração de inexistência de riscos. Se não há ausência de riscos físicos, químicos e biológicos, ou seja, se estão presentes esses riscos, eu elaboro o LTCAT. Se a resposta aqui à pergunta se é microempresa ou empresa de pequeno porte for negativa, aí eu elaboro o PGR. Se o inventário de riscos do PGR disser que eu não tenho riscos físicos, químicos e biológicos, o meu próprio PGR pode ser o documento para eu declarar o 2240. Se tiver riscos físicos, químicos e biológicos, eu tenho que elaborar um LTCAT. Agora o professor foi longe aí, né? Já vai se aprofundando na gestão documental. No finalzinho eu vou abrir para perguntas, perfeito? Bem, mas então a gente vai se aprofundando para mostrar para vocês que aqui é gestão, gente. Eu ainda estou fora do E-Social, estou fazendo gestão documental. O E-Social é a pontinha da pirâmide, como a gente vai ver daqui a pouco. Só para reforçar, gente, a parte chata, né? Eu não gostava de falar de multas até o E-Social ser implantado, mas agora que ele foi implantado, eu tenho o dever de falar com vocês sobre o que o descumprimento da legislação causa, tá bom? E aí, se a gente não tem o LTCAT, por exemplo, quando precisa ter, a multa começa em 31 mil. Se eu deixo de enviar um S2240 para o trabalhador, significa que eu não estou mantendo atualizado o PPP dele. E aí, a multa começa em R$ 3.100 por PPP, podendo ir até R$ 310 mil. Então, a gente está falando de multas relevantes, aplicadas pela Receita Federal do Brasil. Então, gente, muita atenção ao cumprimento do E-Social. A nossa percepção de risco aumentou muito, tá? Pontos que merecem atenção. E-Social, SST quer dizer não é uma ilha, viu, gente? SST, o profissional de SST, ele está na gestão da empresa. E ele tem que conversar com o RH, com a contabilidade, com o jurídico, com todo mundo dentro da empresa. Se ele não faz isso, pode ter uma série de inconsistências no E-Social. O E-Social vai receber a informação que você declarar. Agora, se está certo ou está errado, a gente vai descobrir depois com a fiscalização, né? É igual ao imposto de renda. Você declara o que você quiser lá. Está certo? Eu vou descobrir na hora da malha fina, né? Então, é isso que o E-Social faz. Ele recebe a informação e depois a fiscalização faz o tratamento. Quais as melhores práticas? Primeira coisa, gente. Se eu mandei um 2240 informando risco físico, químico e biológico, que caracteriza tempo especial, será que a folha de pagamento está sabendo? Será que a folha de pagamento está recolhendo o adicional para o financiamento da aposentadoria especial? Se não está, já tem um passivo tributário aí. E a gente tem que lembrar que a folha de pagamento já está mandando há muito tempo essa informação. Será que a carga inicial que eu fiz do 2240 está condizente com o que a folha de pagamento está mandando? E nunca pensei nisso, Orion. Então é hora de você correr lá e olhar como está o seu sistema, tá, gente? Porque se tiver errado, a gente regulariza espontaneamente. Porque se você esperar a notificação chegar, aí tem multa. E aí é muito mais desconfortável, né? Então, observem essa questão do evento 1.200, se está condizente com 2240 ali no grau de exposição, onde informa se há exposição a riscos físicos, químicos e biológicos. Outra coisa, será que eu tenho 2240 para todos os trabalhadores a partir de 1º de janeiro de 23? Eu acho que eu não tenho. Se não tem, você está correndo o risco de ser penalizado. Multa por cada PPP não emitido, tá certo, gente? Então, vamos sanear a nossa base, tá bom? Outra coisa importante, meus trabalhadores mudam de função constantemente. Será que essa mudança de função gerou mudança de risco? Se gerou mudança de risco, eu fiz o exame ocupacional de mudança de risco e emiti o ASO? Se eu emiti o ASO, eu mandei o S2220 para o E-Social, falando daquele ASO, e não fiz nada dessa trilha. Muda de função, eu nem pergunto para o profissional de SST se teve mudança de risco.
Nem toda mudança de função gera mudança de risco, mas se gerar, tem que ter um exame ocupacional. Antes, o Ministério do Trabalho não estava fiscalizando isso com a proximidade que faz agora, a partir das informações do E-Social. Um erro que está acontecendo muito mais do que eu esperaria que acontecesse, gente. Emite-se uma CAT e na hora de informar o afastamento temporário, como são áreas diferentes, normalmente a SST emite a CAT e o RH manda o afastamento temporário, que é o 2230. Aí o afastamento temporário está como não decorrente de acidente de trabalho, mas tem uma CAT que a própria empresa está declarando que foi um acidente de trabalho. E aí o trabalhador está sendo prejudicado, deixou de recolher o FGTS dele, de garantir uma estabilidade. E aí como é que fica? Será que eu estou avaliando a coerência dessas informações? Se eu não estou, está tudo nítido ali no E-Social. São questões que um simples cruzamento de dados vai indicar a irregularidade para a administração pública e vai gerar uma necessidade de atuação do setor fiscal. Então, muita atenção, gente. Estamos num momento de aprendizado. Ninguém aí está recebendo multa de SST ainda, eu imagino, porque eu desconheço qualquer empresa que já tenha recebido. A fiscalização, gente, está esperando. E aí? Todo mundo entrou, todo mundo conseguindo, querem corrigir alguma coisa? Ela tem 5 anos para cobrar. Então, quando ela cobrar, ela não vai cobrar daquele ano em diante, ela vai cobrar os últimos 5. Então, será que estamos realmente aproveitando esse tempo que estamos tendo para nos adaptar? Mudou alguma coisa na legislação? Nada. O que aumentou? Percepção de risco. Vocês estão entendendo que se minha gestão não está muito boa, eu vou ser pego. E aí, se eu vou ser pego, eu vou ser multado. Se eu vou ser multado, isso não é bom, porque muitas vezes inviabiliza o meu negócio. Como evitar isso? Cumprindo a legislação, que já era para estar sendo cumprida há bastante tempo, mas muitas vezes a nossa percepção de risco era baixa. E aí a gente sempre deixava para depois o saneamento dessas bases. Temos uma oportunidade de ouro agora, tá? E aí eu falo para vocês que tudo começa, e o grande dever de vocês é fazer uma boa gestão em SST. Tem meus laudos? TIR, PGR, laudo de insalubridade, periculosidade, LTCAT, tudo que eu preciso. Faço uma boa gestão em SST. Ufa, fiz o trabalho mais difícil, viu, gente? Aí depois eu vou entender como a minha gestão em SST impacta a folha de pagamento, jurídico. Quais as consequências disso em outras áreas da empresa que guardam relação com aquilo que está sendo prestado no E-Social? Opa, entendi. Agora eu entendi, então, como tudo que eu faço aqui em SST impacta a folha de pagamento, que tem que recolher um adicional, impacta quem está informando os afastamentos temporários, impacta quem está fazendo as mudanças de função. Entendi tudo. Perfeito. Aí eu estou pronto para enviar as informações para o E-Social. Antes disso, gente, eu não estou pronto. O risco de inconsistência é grande. E aí sempre que me perguntam, mas o que eu faço? Eu não tenho nem uma boa gestão, nem sei a relação com a folha. Não tem jeito certo de fazer o errado, viu, gente? Se está errado, a gente tem que corrigir lá na base. Então, a gente tem que corrigir, começar com a nossa gestão em SST. É uma mudança de cultura que está surgindo. E a gente vai sentir, e aquilo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Daqui a pouco, a gente começa a sentir os efeitos de uma gestão ruim. E é nessa hora que a gente vai entender a importância de ter profissionais bem trabalhados, bem informados, quer dizer, para que possam facilitar a correção de eventuais irregularidades verificadas na empresa. A gente observa que tem muita gente que ainda está trabalhando no modelo antigo. É a hora de mudar, viu, gente? É a hora da gente oferecer uma gestão de acordo com esse novo mundo digital que estamos vivendo. Bem, acho que eu cumpri meu tempo, espero não ter cansado vocês. O objetivo foi, de fato, trazer alguma informação sobre esse novo modelo. No final, estaremos aí à disposição para esclarecer as dúvidas, né, Bernadette? E agora vocês vão ficar muito bem acompanhados com a Bernadette. Obrigado.